Hoje em dia, com tantos filmes de super-heróis por aí, volta e meia se forma um status de culto em volta de um ou outro que não foi exatamente o sucesso esperado. Pra muita gente, esse filme é Batman vs Superman. Definitivamente não é o meu caso, como eu já falei muitas vezes nesse canal. Olha, se você é um fã, não me leve a mal, o filme é ambicioso, mas eu acho ele desconexo, juvenil e reacionário demais pra mim. Me lembra de todos os piores elementos da cultura de fãs de quadrinhos. O que não quer dizer que eu não gosto da ideia de um filme de super-herói nas mãos de um autor excêntrico fazendo uma obra complexa que aliena completamente o mainstream. É por isso que o filme de herói cult que eu e quase mais ninguém ama é O Hulk, do Ang Lee. Esse é um filme estranho, abstrato e excêntrico que me fascina até hoje, mas que sempre é esquecido na rodinha dos filmes de super-heróis. E na lista de micro afrontas à humanidade que ninguém além de mim se importa, essa é uma que eu estou disposto a mudar. Então vamos nessa. Mas antes, deixe-me indulgir no meu papel de youtuber e pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar ele mundo afora. E mais importante, se quiser ajudar o canal, me impedir de passar fome e ter direito a várias recompensas, você pode se tornar um apoiador. Você vai poder entrar no meu grupo de chat exclusivo, escolher o jogo que eu faço nas minhas lives e até a animação que eu abordo no meu outro quadro desse canal. O meu link do apoio está na descrição. Agora pro vídeo. Capítulo 1. Hulk filosofa sobre sua condição humana. Esse filme saiu em 2003, quando os filmes da Marvel ainda estavam pegando tração. Homem-Aranha e X-Men tinham sido grandes sucessos. Era apenas natural que um personagem tão reconhecido quanto o Hulk se juntasse a essa onda. Mas esse sucesso nunca veio. Ele foi ok nas bilheterias e ok com a crítica. Ninguém sabia bem o que sentir a respeito desse filme. Tiveram outros flops nessa época, mas ninguém estava confuso quanto a Demolidor e Quarteto Fantástico. Eles eram só típicos filmes ruins. Hulk, por outro lado, tinha um ritmo mais lento, uma narrativa mais abstrata, uma direção pouco convencional e até as cenas de ação tinham esse teor meio contemplativo. 1 minuto e 37 segundos depois. E eu acho que isso acabou alienando o público. Ele era muito sombrio e com muita cara de filme de arte pro que o público esperava pra um filme de super-heróis na época. X-Men era um típico filme de ação dos anos 2000. Homem-Aranha era um filme de super-herói acessível pra toda a família. Mas o que é o filme do Hulk, por outro lado? É um drama psicológico de tom operático que ao mesmo tempo divide sua estética com a de quadrinhos e filmes de terror B, com influências de tragédia grega, King Kong, Frankenstein, O Médico e o Monstro, A Bela e a Fera e Fausto. Isso não é um filme fácil de vender pro público. Até quando nós fomos receber outros filmes de heróis mais adultos e mais contemplativos, eles ainda assumiam a forma de algo familiar para nós. O Cavaleiro das Trevas é um thriller policial, Logan é um neo-western. E ambos tentam ser o mais sóbrio possível, fazem questão de se afastar de qualquer estética que remetesse a quadrinhos. E aí muita gente foi ao cinema só esperando um monte de Hulk esmaga. E ao invés de cara com um monte de Hulk filosofa sobre sua condição humana. E o filme acabou subvalorizado. Capítulo 2. Hulk esmaga MCU fraco. Antes de mais nada, eu deveria falar um pouco sobre o que eu acho das outras versões do cinema, já que comparações são inevitáveis. O Incrível Hulk, de 2008. Sinceramente, é um filme ok, mesmo que esquecível. Parece que o Edward Norton tinha planos bem interessantes pro que o filme poderia ser, mas acabou não rolando. Ele é bem mais palatável para um público mainstream do que as maluquices do Ang Lee. Não tem nada de particularmente terrível nesse filme, é um blockbuster de ação okzinho, que tá mais dedicado em te satisfazer com fanservices óbvios que não adicionam nada de real valor, mas não tem nada de realmente inspirado, o que é a razão que eu prefiro bem mais o filme de 2003. Na verdade, ele nem adiciona muita coisa, todos os elementos e personagens chaves do filme já tinham sido abordados no outro filme de forma bem mais interessante. Quanto à versão do Mark Ruffalo e todos os outros filmes que ele participou dentro do MCU, eu gosto bastante dele. Ele é uma versão mais leve e divertida do personagem, mas eu acho que essa foi a decisão correta
correta, que se encaixa melhor interagindo com os outros Vingadores. E eu gosto como até o humor, quando se trata do Bruce Banner, tem essa característica meio dark e desesperada, como se ele sempre só tivesse tentando esconder o fato que ele se odeia e tá sempre morrendo de medo de perder o controle e matar todo mundo. Então você vê um pouco da rubris clássica do personagem, mas ela sempre é minimizada. É basicamente aquela cena do primeiro Vingadores que o Banner revela do nada que ele já tentou se matar, o clima fica tenso por um segundo, e aí o filme segue em frente e isso nunca mais é mencionado. O que é uma pena, porque o que sempre me fascinou desde criança é o quão trágico e desesperador é o personagem. Tipo, seu Homem-Aranha pode ser dureza e tudo mais, mas seu Hulk é uma merda. A vida do Bruce Banner é basicamente destruída quando aquela bomba explode. Isso é algo que sempre tinha destaque nas versões onde eu tive o primeiro contato com o personagem. O seriado dos anos 70, com o pobre do Bill Bixby sendo o andarilho mais deprê e fudido que já se viu. E o desenho dos anos 90, que também tinha a fórmula de todo episódio, o Banner quase consegue uma forma de se curar do Hulk, algum pau no cu aparece no último segundo e fode tudo, ele fica putaço, Hulk esmaga e o Banner termina o episódio na merda de novo. Quando criança, isso era tão diferente do que eu estava acostumado com os outros heróis, mas eu achava completamente fascinante. E um olhar mais maduro a essa melancolia é exatamente o que o filme de 2003 entrega. Capítulo 3. You wouldn't like me when I'm angry. Sacou? Tipo, angry, piadão. Hoje em dia, quando esse filme é relembrado, acho que as pessoas fixam muito em críticas bobas. Tipo, tá, o CGI do Hulk na época não era tão bom quanto o CGI do Gollum no Senhor dos Anéis, e ainda mais pro que nós somos capazes de fazer todos esses anos depois, mas tipo, e daí? E eu não tô aqui pra argumentar que esse é um filme perfeito, mas eu acho que nós estamos perdendo um ponto importante aqui. O que incomodou as pessoas não é tanto a qualidade do modelo digital do Hulk, mas mais o quanto ele é retratado além da nossa zona de conforto. Verdadeiramente monstruoso, sem um modelo padrão como no MCU, ou com um corpo de fisiculturista como em 2008. Ele é essa massa inchada que só cresce cada vez mais, pode ficar com mais de 3 metros. É bizarro e imprevisível, bem como o próprio filme. E tem muita coisa que eu amo nesse filme. Uma das melhores trilhas sonoras da carreira do Danny Elfman, incluindo um tema principal inesquecível que perfeitamente captura a aflição do Hulk. Um elenco incrível de Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas e um Nick Nolte loucaço. Ok, isso é um pleonasmo. Tudo protagonizado por uma performance muito subestimada do Eric Bana, que tem que fazer o público empatizar com o protagonista que é um esquisitão emocionalmente distante, que nunca sabe se expressar e tá sempre no limiar de ter um piripaque. Mas eu acho que se eu tivesse que definir tudo em uma só ideia, eu acho que a gente não aprecia o suficiente o fato que um estúdio deu 130 milhões de dólares pro Ang Lee e deixou ele fazer um filme do Hulk do jeito que ele quisesse. Sabe, o mesmo Ang Lee de O Tigre e o Dragão, Brokeback Mountain, A Vida de Pi, Razão e Sensibilidade e vários filmes chineses que eu não vi, mas eu ouço que são muito bons. 2 vezes vencedor do Oscar de melhor diretor, a primeira pessoa não branca a ganhar o prêmio, um dos cineastas mais aclamados da sua geração. Eles deixaram esse cara dirigir o filme do Hulk, e ele encarou o projeto com muito entusiasmo. Tipo, até o motion capture do Hulk foi ele quem fez. E mesmo sem o filme ter sido o sucesso esperado, ele publicamente não se arrepende da experiência. E eu não tenho como não admirar o seu trabalho nele. Capítulo 4. Hulk edita filme. O Ang também tomou escolhas corajosas e um tanto controversas. Por exemplo, o estilo de edição. Esse filme tem uma das montagens mais peculiares da história do cinema mainstream. Ele é cheio de telas simultâneas e transições que remetem a quadrinhos, mesmo esse sendo um filme sério e dramático até o talo. Sem falar em vários outros efeitos estranhos, interlúdios bizarros envolvendo imagens de natureza, desertos, células. É uma viagem psicodélica, e o tipo de escolha que alienou muita gente. E eu até entendo porquê, mas eu adoro e posso muito bem defender. Outros filmes que tentaram isso mais pra frente, como
Scott Pilgrim e Homem-Aranha no Aranhaverso não causaram o mesmo tipo de estranhamento, porque eles são, em essência, filmes irreverentes e velozes. Porque nós estamos programados a associar quadrinhos a um tipo de cultura popular inferior, eternamente incompatível com nosso ideal de dramas prestigiosos. Mas para Ang Lee, não tem nada de inerentemente bobo em quadrinhos. Inclusive, a própria tentativa de fugir das raízes pulp do personagem seria um desserviço de acordo com ele. Então seu filme pode sim ser um psicodrama sério com elementos de ficção científica B e montagem com painéis de estilo HQ e não ter nenhuma incoerência nisso. Mas tem ainda muito mais profundidade que só isso. Esse estilo de edição garante que o real e o tangível se interseccione com o abstrato e onírico e que nenhuma cena simplesmente acabe e a próxima comece, dando uma sensação de momentum contínuo. É como um grande jogo de livre associação de 2 horas, como uma viagem pelo subconsciente do Banner. E o subconsciente do Banner é a coisa mais importante desse filme. Capítulo 5. Freud explica Hulk. Aqui chegamos na parte mais importante, onde realmente vamos dissecar o filme. A respeito sobre suas escolhas como diretor, durante o áudio dos comentários do DVD, Ang Lee diz o seguinte: o sonho de Bruce Banner é a realidade do Hulk. Você tem que ir para o sonho no subconsciente. Eu acho que o Hulk é uma representação da nossa agressividade interior, o instinto de sobrevivência que é animalesco. Sem essa agressividade, nós não estaríamos vivos hoje, mas ela é tão feia, monstruosa e ilógica que nós encobrimos com o nosso consciente, com nossa lógica. Então, para abordar o Hulk, eu preciso passar por aqueles sentimentos ilógicos mais familiares, tal qual sonhos. É meio freudiano, mas eu não quero fazer uma citação barata a Freud, portanto eu tenho que criar visualmente elementos oníricos. Mas o Ang Lee está certo. Seu filme é completamente freudiano. O Hulk é puro id, instintivo e governado por suas pulsões e seu princípio do prazer. E assim como o id se expressa através de sonhos, ser o Hulk é como um sonho. À medida que crescemos, aprendemos a governar nosso princípio do prazer a partir do princípio da realidade. No entanto, existem formas tóxicas de governá-lo. Quando reprimimos o princípio do prazer, isso dá origem às nossas neuroses. Isto é, nossos distúrbios psíquicos em decorrência de nosso id reprimido. E de acordo com Freud, a origem de nossas neuroses está na nossa infância. O superego, nossa rédea moral, é desenvolvido a partir de nossa relação com nossos pais. E experiências traumáticas na nossa infância e relações disfuncionais com as pessoas que nos criaram podem criar uma rédea opressiva, que censura nosso id até que ele se acumule e se manifeste de forma patológica. Esse é o tema central do filme. Tudo se constrói em torno disso. E eu quero contextualizar isso em relação aos quadrinhos. A relação do Banner com seu pai, que é um dos temas mais interessantes do personagem, foi primeiro abordada na fase do Bill Mantlo e depois na icônica fase do Peter David. Foi nos anos 80, quando os quadrinhos do Hulk realmente passaram a abraçar explicitamente esse lado de psicanálise pop. A primeira vez que exploramos isso foi em Incredible Hulk 312, quando primeiro descobrimos sobre a infância do Banner com seu pai. Brian Banner era um cientista nuclear alcoólatra que nunca quis um filho. Quando sua esposa dá à luz ao mini Bruce, Brian tem certeza que os seus anos trabalhando com material radioativo alteraram sua genética e por isso mesmo, seu filho deve ser um monstro. Ele detesta seu filho recém-nascido e faz de tudo para que ele sofra durante a infância, desde deixá-lo nos cuidados de uma enfermeira sádica até violência física e direta. Culminou quando a sua esposa tentou fugir com Bruce de casa e ele a matou na sua frente. Diante disso, tudo que o Bruce pode fazer é continuar reprimindo sua raiva e frustração, jamais sabendo se expressar. Até que, eventualmente, com a ajuda de alguns raios gama, ela cria uma forma física. O monstro que seu pai sempre o acusou de ser. E aí teve um retcon, anos depois, que o Bruce, na real, matou seu pai no túmulo de sua mãe, mas uma coisa de cada vez. Vamos não jogar décadas de cronologia confusa de quadrinhos na nossa cabeça. Essa é uma HQ bem interessante e ambiciosa, feita na virada da Era de Bronze dos quadrinhos para a Era Moderna, mas também sofre um tanto de caracterização datada e uma falta de sutileza, o que não é incomum para HQs da época, mas se torna muito mais evidente se tratando de temas delicados como o abuso infantil.
O filme não segue essa história à risca, mas mantém suas ideias centrais intactas. Para começar, Brian Banner agora se chama David Banner, em referência à série de TV, e ele é uma figura com mais nuance que a sua contraparte dos quadrinhos. O abuso ainda está lá, tem sempre uma aura de perigo em torno desse cara, mas ele é uma representação menos cartunesca. Ele testa seus experimentos em si mesmo, e isso é passado geneticamente para o seu filho, o que, junto dos raios gama 30 anos depois, é o que causaria a sua transformação no Hulk. Mais do que um elemento narrativo para justificar a trama, também é uma boa metáfora para a bagagem emocional que Bruce carrega em decorrência do seu pai. Assim como a maioria dos pais abusivos, existe uma área cinzenta entre o abuso e o afeto. Mas longe disso redimi-lo, as boas lembranças e as más se misturam e criam sentimentos conflitantes na mente de Bruce, que o deixam ainda mais emocionalmente desamparado. Então David se dedica a achar uma cura para Bruce com medo do monstro que ele pode se tornar. Mas quando o exército descobre que ele andou testando em humanos em segredo e ameaça fechar toda a sua operação, David dá a louca, ativa uma bomba na base e volta para casa enfurecido, onde arrasta sua mulher para um quarto para discutir os seus planos, tudo enquanto o pequeno Bruce escuta do lado de fora, jovem demais para entender o que estava acontecendo. A porta fechada se torna um dos símbolos recorrentes do filme, representando o trauma que Bruce tentou reprimir e o monstro que está tentando sair do seu inconsciente. Mas quanto ao que realmente aconteceu quando a porta se abriu, David saiu violentamente com uma faca tentando matar Bruce, o seu monstro, mas sua mãe se lança para defendê-lo e é ela quem enfim acaba sendo esfaqueada, mais uma vez na frente de Bruce. O que leva a um dos meus planos favoritos do filme. Então a origem do Hulk, e aqui eu me refiro especificamente ao acidente que Banner sofre, é diferente a dos quadrinhos, certo? Em boa parte porque ela é muito atrelada ao contexto da sua época de Era Atômica, Guerra Fria e corrida armamentista, mas mesmo assim, a explosão da bomba gama continua sendo uma imagem icônica da mitologia do Hulk. E ela faz uma aparição aqui de forma bastante inusitada, onde ela se torna mais que apenas uma referência ou easter egg, se torna um símbolo. A explosão gama que deu à luz ao Hulk dos quadrinhos no fundo e a morte trágica da sua mãe em primeiro plano. Esse é o momento em que o Hulk realmente nasceu. É principalmente por coisas assim que eu amo esse filme. Esse não é só um filme sobre um cara que vira um monstrão e quebra tudo e isso é divertido. É sobre uma pessoa aprendendo a lidar com trauma quando, após anos tentando renegá-lo, ele explode em uma torrente de raiva e frustração primitiva. Que também é verde feita em CGI. O Hulk é uma manifestação do trauma de infância do Banner. E por causa dessa infância traumática, Banner vira um adulto introvertido e fechado. O que é o motivo que a Betty Ross terminou seu relacionamento com ele. Apesar da razão dela sequer ficar com ele em primeiro lugar, é que o seu relacionamento com seu pai general pau no cu a torna atraída por homens emocionalmente distantes. Just a byproduct of my inexplicable obsession with emotionally distant men. É, o que eu acabei de falar. Aliás, uma coisa interessante, a HQ do Bill Mantlo meio que implica que a razão que o Bruce gosta da Betty é porque ela lembra sua mãe, e considerando as semelhanças das duas atrizes no filme, eu acho que a intenção aqui é a mesma. Então, basicamente, todo mundo nesse filme tá fudido da cabeça e regido por suas neuroses. Esse tema de disfunção entre pai e filho também me ajudou a reavaliar o clímax, uma parte que eu sempre achei bizarra e confusa até mesmo pra esse filme. I'll go. Há um tempo atrás, eu vi algumas vezes o argumento de gente que até gosta do filme, mas gostaria que ele terminasse depois de toda a sequência do deserto, quando o Hulk volta a ser o Banner no meio de São Francisco. Hoje em dia eu não concordo nem um pouco com isso. Primeiro porque o filme ainda precisa de uma conclusão temática para todo o arco do Bruce, e segundo porque o seu final doido é muito mais esperto do que eu dei crédito. Ok, então, depois das atrapalhadas alucinadas que Bruce se mete na sua forma verde, seu pai tenta recriar o experimento em si mesmo, mas ao invés acaba com o poder de absorver e se transformar em qualquer elemento que ele entre em contato. Essencialmente, ele vira o Homem Absorvente. Ai, mas nos quadrinhos o Homem Absorvente não tem nada a ver com o pai do Banner. Foda-se! Claro, nós podemos nos prender a noções pedantes de fidelidade e achar que isso é o que faz um bom filme, ou nós podemos pensar
Que representação melhor para um pai abusivo do que o ser que suga todas as suas energias e quer absorver o seu filho? Uma ideia que nós inclusive vemos reaproveitada em Guardiões da Galáxia Volume 2. Então, depois de uma cena de overacting gloriosamente inesquecível do Nick Nolte, pai e filho se metem num porradão super poderoso, onde o David tenta absorver toda a energia do Hulk, e daí as coisas começam a ficar meio psicodélicas. No que se passa parcialmente na cabeça dos dois, Bruce dá ao seu pai exatamente o que ele quer e liberta toda a sua energia pra cima dele, extravasando toda a sua raiva e frustração incubada pelo seu pai ao longo dos anos, ao ponto de sobrecarregar David, transformando ele em uma bolha de energia gigante sem controle. E também servindo com uma catarse pro Bruce e uma conclusão super apropriada para a história. Banner derrotou a sombra de seu pai, liberando a raiva que ele sempre reprimiu, mesmo que o monstro que ele criou dentro de si, ele vá carregar junto para sempre. Hulk conclui sua tese! O Hulk foi o primeiro personagem da Marvel sem poderes de aranha que me fascinou. E não é à toa, ele é completamente diferente dos outros super-heróis. É até estranho pensar nele como um super-herói. Ele é tanto o herói quanto seu maior vilão. A dicotomia entre o Hulk e o Banner é mais que o Jekyll e Hyde moderno, é talvez a melhor representação moderna da nossa própria sombra na cultura pop. Em HQs da fase do Peter David, como Gritos Silenciosos, ele define Banner e suas várias versões do Hulk como possuindo um distúrbio de identidade dissociativa, as clássicas múltiplas personalidades, mas eu acredito que essa é uma interpretação um tanto literal demais. Eu acho que Banner é severamente neurótico, mas não psicótico, isto é, seu distúrbio é de ordem psíquica, não neuroatípica ou fisiológica. Tirando os raios gama, é claro. O Hulk considera Banner fraco e Banner considera o Hulk um monstro. O Hulk odeia Banner e Banner odeia o Hulk. E, no entanto, Banner é o Hulk. Não existem duas pessoas habitando o mesmo corpo, isso é uma ilusão, apenas duas facetas da mesma mente perturbada. Uma metáfora para o conflito entre o id reprimido e o superego neurótico. E isso é exatamente sobre o que Ang Lee fez o seu filme, sobre o monstro figurativo que podemos criar dentro de nós. Eu sei que muita gente não reassistiu esse filme em mais de 15 anos, então acho que vale a pena tentar dar a ele uma nova chance. Com essa nova perspectiva, quem sabe, você pode descobrir nesse filme uma joia rara. Uma joia verde esmeralda espelhando seu reflexo diretamente de volta para você. Puny human. No meio o Hulk virou. Esse monstro é incompreendido, grosso, massa. Luta por ser querido. A força vive o Hulk.